Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao For Connections, esse encontro de amigos, essa mesa de bate-papo, de partilha de pão, de relacionamento. Espero que você tenha um tempo bom conosco, seja um tempo precioso. Eu quero dar aqui boas-vindas aos nossos companheiros. Olá, meu amigo Sérgio Elias, aí dos States, tudo bem? Tudo bem, Sr. Farney? Um grande abraço aqui da região de Connecticut, nordeste dos Estados Unidos, a você em qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo à nossa conexão. Também está com a gente nosso amigo César Carvalho, aqui de Jacarepaguá, do nosso Rio de Janeiro. Olá, Sérgio, tudo bem? César, tudo bem? Olá, Sr. Farney, Sérgio, Valmir, uma alegria estar aqui com vocês e um abraço para todos aqueles que estão aí nos assistindo. Que Deus nos abençoe e, de alguma forma, nos instrua nesta conversa de pessoas conectadas. E, finalmente, fechando aqui esse quarteto aqui, que não é fantástico, mas é de muitos amigos, o nosso amigo Valmir Delgado, lá também dos Estados Unidos. Olá, Valmir, tudo bem? Tudo bem, Sr. Farney, Sérgio, César, um prazer estar com vocês novamente aqui. Bem, queridos, vocês conhecem o For Connection, é um ambiente de relacionamento, de amigos que conversam aqui abertamente, livremente, e você é nosso convidado a interagir. O tema de hoje será paternidade espiritual, um assunto que é muito atual, a gente quer conversar sobre ele com tranquilidade aqui, abrangendo as várias possibilidades de paternidade. Quero insistir que você que está nos assistindo agora, nos ajude, primeiramente, se inscrevendo. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, se inscreva na página do YouTube For Connections. É importante se inscrever e também tem lá um sininho, você pode acionar aquele sininho, porque todo programa nosso novo que entrar, você vai receber o nosso aviso. E aproveite também, curta, dê o seu like aí e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso encontro. Amém? Eu quero começar o nosso bate-papo com um texto bíblico que está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 em diante. Segundo Reis 2, 9 em diante, diz assim. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Esse é um texto muito conhecido, eu li na NVI, e quero explicar aqui que no versículo 9, quando Eliseu pede a Elias, como pedido final, eu quero ser o herdeiro do teu espírito profético, as traduções clássicas, as versões clássicas, né, revista corrigida, revista atualizada, contemporânea, enfim, tem a expressão, dá-me uma porção dobrada do teu espírito. Perdão, eu fiz questão de ler na NVI apenas porque eu quis enfatizar essa expressão, quero ser o herdeiro do teu espírito profético. Bem, quando falamos de paternidade, pensamos exatamente nisso. Por que será que há uma sensação de que está faltando paternidade? Pelo que conversamos com pastores mais jovens, parece que está faltando pessoas que inspirem, que influenciem. Falar em paternidade não dá para ignorar a relação com o nosso pai. Afinal, como diz nosso amigo Paulo Borges Júnior, Deus nunca quis ser reconhecido como Deus, mas sempre quis ser conhecido como pai. Por isso a relação dele com Adão era de paternidade. Lembre-se que sempre na viração do dia, no pôr do sol, Deus vinha conversar com Adão. É interessante que depois que Adão peca, quando Deus vai encontrá-lo novamente, o texto original diz que, ouvindo os passos de Deus no jardim, Adão se escondeu. Quem não lembra, quem não tem na sua memória os passos do seu pai chegando em casa? Me parece que Deus estava deixando claro para Adão uma mensagem, principalmente no pôr do sol, na viração do dia. Porém, quando se fala de paternidade, não dá para se ignorar também que na nossa cultura brasileira, paternidade é um tema bem tenso, né? Nós somos um país que carrega alguma marca difícil de orfandade paterna, onde cerca de 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento.
um país que é formado por uma cultura miscigenada, onde em todas as raízes dela, africanas, europeias ou mesmo indígenas, temos histórias de ausência paterna. Um país que teve um imperador rompido com seu pai. Dom Pedro I tinha sérias contendas com Dom João VI, e depois que Dom João VI morre, ele volta para Portugal e deixa aqui um filho com apenas 8 anos de idade, se me falha a memória, Dom Pedro II, também com orfandade paterna. E parece que isso ficou enraizado na nossa cultura, que não temos até na cultura católica, que não temos um padroeiro, temos uma padroeira. É uma coisa interessante. A Maria, mãe de Deus, com o pequeno Jesus no colo, e a figura de José totalmente apagada. Parece que ficou sublimada em nossa mente a ideia da maternidade superar a paternidade. Lógico que a figura materna é preciosa, mas queremos pensar hoje o quanto faz falta a paternidade na transição geracional. E, finalmente, pensando, uma das áreas que eu atuo também, que é na psicologia, a importância da figura paterna para dar a esse bebê que nasce, temos uma relação simbiótica com a mãe, a liberdade de alcançar voos mais altos, saindo da proteção do cordão umbilical e do colo da mãe. Enfim, esse tema é muito vasto, a gente quer começar a pensar sobre ele, mas antes de entrar na paternidade espiritual e mesmo no ministério, eu quero pensar um pouco quanto que nosso país sofre com isso. Eu queria conversar com meu amigo César Carvalho, que é carioca, como todos são brasileiros aqui, mas está na realidade do Brasil constantemente, pastoreando já há algum tempo. César, como é que você percebe essa questão da orfandade da figura paterna no nosso país? Isso é muito comum? Como é que você enxerga isso? Fala um pouco para a gente sobre isso, meu amigo. Bem, Silfarne, meus queridos amigos e pessoas que estão assistindo, antes de falar sobre essa orfandade paternal que a gente percebe como sociedade, eu não poderia deixar de dizer como eu sou privilegiado na questão da paternidade. Eu tenho um pai vivo até hoje, espero que por muitos anos, tem 84 anos de idade, uma pessoa simples que veio do interior, mas que, de alguma forma muito poderosa, marcou a minha vida. Como você disse, eu convivi muito mais com a minha mãe no universo do meu cotidiano infantil, juvenil. Mas o meu pai, eu tenho memórias extraordinárias com meu pai. Por exemplo, voltando da igreja que íamos, dos cultos, a gente tinha que andar pelo menos 1 quilômetro e alguma coisa. E eu me lembro, não sei a idade, mas eu me lembro que eu ia no colo do meu pai. Provavelmente só havia eu e minha irmã nessa época. E eu ia no colo do meu pai, contando e olhando as estrelas. E vendo meu pai, muitas vezes, por conta do seu trabalho, que saía muito, muito cedo de casa, eu não o via, e voltava tarde algumas vezes, em virtude do trânsito, da distância de onde trabalhava e morava. Meu pai emprestou uma capacidade para mim de dar atenção aos filhos, mesmo não sendo uma pessoa de comunicação muito, aquela comunicação tão aberta, não é tão falante num sentido, né? Mas ele, todo dia que chegava do trabalho, ele trazia um docinho, uma coisa simples, uma bananada, um doce de leite com amendoim, alguma coisinha assim que me fez pensar, depois de adulto, que meu pai nunca se esqueceu de seus filhos e sempre, durante o dia, lembrava-se de nós e nos trazia esta guloseima. E isso trouxe tanto calor ao meu coração e foi um momento muito importante. Eu não queria deixar passar esse espaço aqui sem falar do meu pai mesmo, o seu Jacó, né? É um homem extraordinário que me ensinou honestidade na veia. Mas, como você disse, a questão aí muito singular, muito significativa da orfandade no contexto da sociedade do Rio de Janeiro, por que não dizer brasileira, ela tem repercussões profundas e poderosas, né? Eu creio que mais do que uma revolução na questão da paternidade, o movimento que aconteceu na Revolução Sexual dos anos 50 e 60 acabou tirando um pouco o peso de responsabilidade e os homens, então, começaram a viver as suas vidas e perceber que poderiam viver a sua sexualidade, bem como as mulheres, de maneira mais
autônoma e ao invés de construir e constituir uma família com relações profundas, interessantes, foram viver em busca de aventuras e ter as suas experiências de prazer pessoal e de alguma forma, se deixaram seduzir por essa onda, né, que se espalhou pelo mundo todo e também atingiu a gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o que acontece? O que nós vemos hoje, para mim, é um reflexo dessa irresponsabilidade no ambiente da sua sexualidade. Então, as pessoas não se sentem responsáveis por seus filhos, não se sentem efetivamente tendo a necessidade de impregnar o filho com as suas marcas, com as suas características, e esses filhos cresceram e, por conta disso, vamos vendo essa situação tão aflorada e tão poderosa, a ponto de que, se a gente pergunta na igreja, no nosso ambiente mesmo, a maior parte dos nossos filhos na escola conviviam com filhos de pais separados. Essa é uma realidade do nosso tempo. E o que nós vivemos hoje, essa desconstrução até das figuras sexuais, eu creio que seja isso um reflexo dessas decisões, dessa escolha de caminho. Como disse o profeta Ageu no retorno do exílio, Deus dizendo às pessoas: vejam aonde os vossos caminhos os levaram. Ele estava falando dentro de um contexto, mas isso para mim serve muito como essa coisa de gente que escolhe viver irresponsavelmente e quer colher frutos responsáveis. E nós vemos uma sociedade completamente transtornada em todos os aspectos e vamos experimentando transtornos, e nós que somos pastores, atendemos nos gabinetes, Silfarne e Valmir nos ambientes de clínica psicológica também podem perceber o que eu estou dizendo. Há um transtorno quase que geral no que diz respeito a essa relação paternal. Há uma onda de responsabilidade que varreu um tsunami e hoje nós estamos simplesmente tentando recolher os cacos nas praias da nossa existência. Perfeito, César. E aí o que acontece? Quando pensa nessa ausência paterna no Brasil, tem um livro que eu gosto muito, do Dr. James Dobson, né? Um livro bem antigo. Eu comprei esse livro assim que meu filho nasceu, então tem muito tempo, já tem 26 anos, meu filho. O livro era Educando Meninos, Formando uma Nova Geração de Homens. E nesse livro, James Dobson tem algumas frases marcantes. Ele fala, por exemplo, sobre a importância da família. Ele fala que todas as culturas e civilizações, quando a família foi fragilizada, aquela sociedade também fragilizou-se. Ele fala muito da figura paterna e ele tem uma frase que diz que o pai é o pilar mestre da construção da família. Quando o pai perde a sua estrutura, a família toda sofre também. Pensando dessa forma, Sérgio, eu queria conversar com você conversasse conosco, já que essa figura paterna foi empalidecendo com o tempo, nós somos criando uma cultura meio que matriarcal, embora é um paradoxo, machista, porém matriarcal, principalmente no Brasil, onde a mãe assumiu um papel duplo e triplo, muitas vezes. Como é que isso afeta a nossa relação com Deus, se esse Deus é um pai? Ou melhor, se o pai é Deus, né? Se, na verdade, Deus é apenas um título, ele de fato é pai. Esse pai que se relaciona conosco como filhos. Como é que fica na mente do ser humano que tem uma experiência com Deus lidar com a paternidade de Deus, Sérgio? Bem, a paternidade tem em Deus o seu modelo por excelência. Deus, até uma frase no nosso bom português, né, um ditado que eu cresci escutando, e vocês também, diz que Deus é pai, não é padrasto, lembram? Isso. E a gente vai crescendo e vai percebendo que, na verdade, padrasto não merece essa classificação tão antagônica, né? E quase que negativa, porque há padrastos que assumem um papel extraordinário. Talvez muitos irmãos e irmãs que estão acompanhando a conexão aqui diriam: puxa, meu padrasto foi o verdadeiro pai que eu tive na vida quando meu pai biológico foi ausente. De qualquer maneira, essa expressão, Deus é pai, não é padrasto, apesar desse item que pode ser corrigido, mas ela tem fundamento, porque Deus é pai de verdade. Deus é pai. Curiosamente, no Antigo Testamento, são poucas as alusões a Deus como pai. Parece-me, se eu não estiver errado, salvo engano, que há 8 alusões a Deus como pai no Antigo Testamento, contra 272 alusões no Novo Testamento a Deus como pai.
E mesmo no Antigo Testamento, quando Deus era referido como pai, a conotação era de chefe, de criador, de governador, e não no sentido mais próximo, relacional, de pai e filho. Jesus aparece no cenário para aperfeiçoar essa relação. O próprio Evangelho de Mateus, na oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina os seus seguidores a orarem, ele vai dizer o seguinte, inaugurando essa nova relação paternal: quando vocês orarem de agora em diante, quando vocês orarem, fiquem à vontade. Sendo judeus, os primeiros discípulos eram judeus, não tenham medo de se aproximarem dele como pai. Ele é Jeová, ele é El Shaddai, ele é Javé, ele é tudo quanto ele já se revelou na antiga aliança, mas eu autorizo vocês agora, eu lhes dou esta graça, esta liberdade de se aproximarem dele dizendo Pai Nosso. Então, Jesus inaugurou um tempo extraordinário de relação com Deus como Pai. Como é que agora as relações adoecidas de paternidade podem obliterar essa relação com Deus como Pai? É uma pergunta de $1 milhão e talvez muitos de nossos irmãos e irmãs diriam, esse é o meu caso. Toda vez que eu vou me aproximar de Deus e chamá-lo de Pai como Jesus me autorizou, eu me lembro do meu pai biológico, me lembro das anomalias, dos adoecimentos, das violências, do abandono, enfim, aquela bagagem pesada, que, como César bem pontuou, faz parte da realidade social brasileira e mundial, que o abandono, a ausência paterna é um fenômeno mundial. Algumas pessoas colocam o pé no freio. Espera aí, mas se eu vou chamá-lo de pai, eu vou despertar memórias bastante desconfortáveis do meu pai biológico. Mas Jesus, apesar desse fato ser respeitável, e vocês que são terapeutas, psicólogos, lidam com isso mais de perto do que talvez eu como um pastor, né? Mas apesar dessa realidade, da dificuldade que o abandono paterno causou na relação espiritual com Deus como Pai, Jesus possibilita isso. Porque a paternidade de Deus, ela é uma paternidade exemplar, extraordinária e complementar. Aonde o pai biológico faltou, essa relação com Deus como Pai é complementada. Para que a gente também, Sr. Farney, não passe o resto da vida preso a um passado de experiências paternas adoecidas. Por exemplo, o César falou aqui do seu pai, né, do seu Jacó. Eu poderia falar do meu pai, seu Elídio. Eu tenho lembranças extraordinárias do meu pai. Eu tenho uma lembrança do cheiro do meu pai. Meu pai foi motorista de ônibus e de táxi a vida inteira. Eu me lembro que meu pai chegava em casa no final do dia com seu uniforme de motorista de ônibus e havia um cheiro de suor. Eu vou dizer a você, meu pai morreu há alguns anos. Eu vou fazer 60 anos em novembro. E até hoje, de vez em quando, eu sou assaltado por essa lembrança. Tem um cheiro do suor do meu pai. Falando com vocês aqui, eu me emociono de me lembrar. Eu sou capaz de descrever a agradabilidade que o cheiro do suor do meu pai me trazia. Agora, não foi perfeito. Eu tenho que ser honesto aqui e dizer que o seu Elídio cometeu erros, cometeu falhas. Houve algumas atitudes na paternidade dele que não me fizeram bem. No entanto, qual pai que não vai errar, não é? E aonde o seu Elídio falhou, embora tenha sido um exemplo de pai para mim, a minha relação com Deus como meu pai complementou. Eu não tenho nenhum problema hoje de me relacionar com Deus como pai, por entender a humanidade dele, do seu Elídio, por hoje ser um pai também, que já falhou muito, que falha muito, mas pela graça, o que faltou no meu pai biológico, e não foi muita coisa, ele fez o seu melhor dentro daquilo que ele sabia, já foi complementado pelo meu pai eterno, a quem Jesus me permitiu chamar de pai, de paizinho, né? Então, vai aqui uma boa notícia, viu? Se você teve uma experiência adoecida e traumatizante com seu pai biológico, o Pai Celestial complementa tudo isso. Nele, a palavra é sim e amém. Para que a gente também não fique infantilizado a vida inteira, né? Usando as nossas doenças do passado como desculpa para uma relação com Deus adoecida hoje. E outra coisa, uma boa dose de perdão faz bem. Porque, como César disse, meu pai sempre encontrava uma maneira de honrar a gente. César, você falou do seu pai ele carregando para a igreja. Sabe a lembrança que eu tenho do seu Elídio? Me levando para a Sandu, a antiga Sandu,
no dia que eu acidentalmente respirei um caroço de feijão, o caroço ficou travado na minha cavidade nasal. Me lembro de ser Lídio chegando do trabalho, cansado, com seu uniforme cheirando a suor. Minha mãe dizendo, olha, o Serginho aí aprontou e tem que levar ele para tirar esse caroço de feijão. Meu pai me pegando no colo e me levando para o Sandu, rapaz. Eu cheirando o uniforme dele, aquele cheiro de cuidado, simplicidade, um homem que mal sabia escrever o nome dele, né? Mas foi pai do jeito dele. E o que faltou no Celide, o Pai Celeste vem completando. E eu vou tentando também, hoje que sou pai, errar menos, mas sabendo que até onde eu errar, o Pai Celeste pode ajudar o meu filho a encontrar completude no seu amor. Amém, Sérgio, tremendo. É isso mesmo. Agora, esse Pai Celestial que se revelou para nós e pela revelação progressiva da Bíblia ficou claro no Evangelho, né, no Novo Testamento, ele nos ensinou também a sermos pais de pais, né? Eu penso sempre assim. Os apóstolos trabalhavam muito essa questão de paternidade, chamar os filhos da fé, né? Como Paulo tratou com Timóteo, como João muitas vezes chamava de filhinhos os seus discípulos, né? A questão da paternidade é importante nisso também. Meu pai não foi uma pessoa evangélica, teve seus equívocos, mas também foi um homem muito sério, muito íntegro. Mas, infelizmente, talvez não tenha sido uma boa referência no que tange afeto, carinho e mesmo atenção, até porque eu fui filho de um pai já com 45 anos, quando eu nasci, já tinha 45 anos ele, e muito cansado. E sabe que a igreja me serviu como instrumento de ressignificar a paternidade através de líderes que se aproximaram de mim. Com o passar do tempo, outros líderes foram me frustrando também. Como dizia o Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, e alguns líderes que eu tinha como referência foram morrendo no meio do caminho, em escândalos, em pecados, em fracassando, e outros, na sua humanidade, mesmo na sua fragilidade, revelaram um coração paterno que me acolheram. Então, a gente tinha essa construção de acertos e equívocos daqueles que exercem paternidade em nós. E hoje eu queria falar com o Valmir, que ele começasse esse bate-papo também, pensando no seguinte: uma das propostas, inclusive, do For Connections, quando conversamos de forma informal, nós quatro aqui, eu estou com 54, eu faço 54 em outubro, o Sérgio faz agora 60, o César está com 55, nem César? Vou fazer agora em agosto, E o inclusive, Valmir dia está com 20, quantos? aceito presente. E o Valmir faz quantos anos, Valmir, agora, esse ano? Qual a sua idade, Valmir? Eu já fiz, né, brother? Você não mandou o presente até agora. Eu fiz ele mês passado, distraído. Fiz 55. Então, ano que vem faz 56, então também. Então, todos já passamos dos 50, e o que acontece? Houve interesse no nosso coração de alcançar a próxima geração de líderes. E eu queria pensar um pouco sobre esse Pai Celestial, o quanto ele pode nos influenciar para exercer paternidade nos filhos da fé, em novos líderes que precisam de influência, para que haja uma transição geracional saudável. Bobi, como é que você percebe essa questão da paternidade para os novos líderes? Como é que você foi afetado também pela paternidade de líderes que revelaram Cristo para você, meu amigo? Eu acredito que essa relação dos novos líderes com relação à paternidade vai passar pelos mesmos preâmbulos que nós passamos na nossa vida, talvez respeitando algumas particularidades de cada indivíduo, né? Algumas pessoas, Sr. Farney, e a gente tem visto até no gabinete psicológico, tem muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus, chama Deus de Senhor, né? Chama Deus de soberano. E tudo isso não está errado, mas o Deus que é soberano, Deus que é Senhor, Deus que é todo-poderoso, é o Deus que está perto como Pai também. O Senhor Jesus, se eu não me engano, o único momento em que o Senhor Jesus se referiu a Deus como Deus e não como Pai, foi quando ele estava na cruz. Foi o único momento em que Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o único momento em que Jesus se relaciona com Deus verdadeiramente como Deus, não que ele não respeitasse a posição de Deus como Pai, pelo contrário, Jesus era muito resolvido como filho. Jesus nunca quis tomar a posição de pai. Ele era muito resolvido como filho e sabia a sua posição de Deus filho. Mas o único momento em que Jesus se relaciona com Deus como Deus, no sentido dele se expressar no seu vocábulo a palavra Deus, é o momento da orfandade de Jesus, se você me permite colocar dessa forma. É o momento em que Jesus se sente e se faz órfão por nós na cruz. Naquele momento, ele se faz pecado por nós naquela cruz e ele se sente órfão. Ele na verdade, ele absorve dentro de si a plenitude total da orfandade espiritual que o ser humano tem quando ele se distancia de Deus pela questão do pecado. Então,
Jesus, ali ele sente esse poder da orfandade sobre ele, ele fala Deus meu, ele não fala Pai meu, ele fala Deus meu. Tem pessoas hoje que, às vezes, por uma questão de problemas na sua paternidade biológica, eles projetam isso para dentro da sua vida e têm dificuldade de se relacionar com Deus, que é Deus Pai, que está claro na Bíblia, desde de Abraão, chamado para ser pai das nações, como você já mencionou, de Paulo, que fala de Tito, que é meu filho, Timóteo, meu filho amado, ele chega a falar de Onésimo, que a quem eu gerei como pai nas prisões, né? Paulo chega a falar lá em Coríntios capítulo 4, que vós tem muito, vai falando para Coríntios, fala, vocês têm muitos mestres, mas não têm muitos pais, né? Então, essa é uma carência que o líder tem hoje, principalmente em algumas estruturas, e não estou de forma alguma aqui criticando simplesmente, mas estou apontando algumas deficiências que existem nas estruturas religiosas e denominacionais. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou assim, quanto que você aprendeu através de mentoreamento? E eu falei com ele assim, eu falei, que mentoreamento? Né? Porque dentro de uma estrutura na qual eu fui criado, esse mentoramento ele até existia, mas não existia de uma forma estruturada, era um mentoramento muito mais ocasional, através de um pastor mais experiente, que a gente colava nele e buscava de alguma forma ali. Mas não havia algo realmente estruturado, como não há hoje em muitas denominações, aquele mentoreamento, aquele sentido de não apenas de uma cobertura espiritual, eclesiástica, autoritativa, denominacional, mas de acompanhar a pessoa, de acompanhar o coração dele. Porque o que eu entendo como paternidade é relacionamento. É um relacionamento afetivo de duas pessoas direcionadas a Deus com propósito de crescimento mútuo, mas principalmente daquele que está sendo debaixo dessa cobertura dessa paternidade espiritual, até que ele chegue a um nível de maturidade, que é muito similar com o que a gente faz com os nossos filhos. Nossos filhos vão crescendo e o nosso propósito é prepará-los para que atinjam a fase madura. Eu acredito que alguns pastores, alguns líderes, por não terem tido, infelizmente, um mentoreamento adequado e não terem desfrutado de uma paternidade adequada, espiritual, estão órfãos até hoje. Nós temos muitos pastores que estão órfãos, e aí se torna um grande perigo, seu Farnes, sabe por quê? Porque para você ser pai, você tem que saber ser filho. Não tem como ser pai sem ser filho. E nós temos alguns líderes e alguns pastores que estão sendo pais de outros, mas sem ter sabido ser filho, porque não tiveram seus próprios pais. E isso corre uma busca desenfreada e desesperadora atrás de mentor, atrás de coach, atrás de guru, atrás de cobertura espiritual. Aí você começa a ouvir falar de pastores no mundo inteiro. Eu estou debaixo da cobertura do fulano, ele é meu pai espiritual. Aí se pergunta assim, mas quantos filhos esse homem tem? Não, ele tem 500 pastores debaixo da cobertura dele. E sem querer questionar a integridade desses homens, mas eu posso sim, talvez, levantar a possibilidade de questionar a efetividade desse pastoreamento. Como que uma pessoa consegue ser pai de 500 pessoas e realmente acompanhar essas pessoas? Então, eu creio que existe uma crise no nosso meio hoje, uma necessidade premente, uma busca muito forte desses novos líderes, que eles precisam de referências, eles precisam de pais para aprender a serem filhos e concomitantemente, aprender a serem pais para dar seguimento nessas futuras gerações. Eu quero até aproveitar essa pegada que o Valmir deu no final, que ele criou uma certa distinção interessante entre a paternidade e essa chamada cobertura espiritual. Mas antes eu quero só dar um toque, quando você falava, Valmir, da única vez que Jesus chamou Deus pelo título Deus, né, que foi na cruz, né? Ele fala Deus meu, para que me desamparaste, por que me desamparaste? E logo depois ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Exato. Interessante, né? A divindade teve que se afastar, mas o Pai estava ali. Bom demais pensar sobre isso. Legal. Mas eu quero puxar, isso que você falou foi muito interessante, Valmir. Isso é uma questão séria, porque nós estamos puxando o tema paternidade aqui espiritual, acreditando que precisamos de uma geração que tenha influenciadores, os falantes de tal influência hoje em dia, mas que às vezes produzem muito conteúdo, mas têm pouco conteúdo em si mesmo. Ao mesmo tempo, quando Paulo fala várias vezes sobre os filhos da fé, o que aprendeste de mim, o que de mim aprendeste. E eu, como comentei aqui, nós somos uma geração que tivemos muitos pais que nos influenciaram. E será que estamos sendo pais agora? Há uma carência disso. Em contrapartida, me parece que houve um período, a impressão que eu tenho, César, onde nós confundimos essa paternidade só com, de fato, essa cobertura espiritual que mais, em algum momento, vejam bem, com todo respeito, mais parecia uma chefia.
né? Tínhamos empregados que almejavam ter o lugar do chefe. Então, todo escravo um dia sonha em ser senhor, mas todo filho saudável um dia sonha em ser pai, desde que haja um pai que trate o filho como filho e o filho se sinta filho. César, como é que é essa questão de paternidade, de cobertura espiritual, como é que você enxerga isso? Acrescenta um pouco para a gente aí, meu amigo. Bem, Silfarney, de verdade, quando essa chamada cobertura espiritual, ela se institucionaliza de alguma forma, e essa foi para mim o grande equívoco, não simplesmente a construção de um termo. Não é porque alguém é cobertura ou diz ser cobertura, ou alguém se sente de alguma maneira coberto por outro, que isso é equivocado. Provavelmente, o grande problema é quando você percebeu uma certa institucionalização nesse termo. As pessoas, ao invés de buscarem relacionamento, buscaram um lugar na estrutura. E elas viram, quando a gente é criança, tem aqueles quadrados, nos parquezinhos de diversão, aqueles quadradinhos de ferro que a gente tem que ir entrando e subindo para chegar até lá em cima. E eu vi que muita gente transformou aquilo que deveria ser de uma relação saudável, de cuidado, de referência, de ter um lugar para buscar respostas para as suas dúvidas, ter um lugar para você abrir seu coração sem temor, sem medo, apenas uma possibilidade de chegar ao ápice dessa estrutura, chegar no lugar mais alto e, quem sabe, ser também cobertura para muitos. Ou seja, não havia nessa relação um foco de relacionamento pessoal, de construção, mas sim uma questão meramente institucionalizada. E quando isso é assim, não cumpre o papel, não tem como cumprir o papel. E, nesse sentido, nós vamos vendo as anomalias, e as constantes anomalias, e todos esses processos adoecedores. É bom lembrar que a nossa questão de pai, né, eu ou qualquer pessoa, qualquer um de nós que vai... Essa questão paternidade é uma derivação. A paternidade humana, seja ela do ponto de vista físico, biológico ou até mesmo espiritual, é uma derivação da paternidade divina. E essa derivação precisa ser olhada como a partir do modelo e não simplesmente como uma construção que eu possa fazer a partir de mim mesmo. Quando Deus, então, é estabelecido como Pai para todos nós, ele é o modelo de paternidade, não simplesmente é da onde eu busco essa derivação, é da onde eu busco a minha inspiração para ser pai. Nesse sentido, eu creio que o grande equívoco da nossa geração, no que diz respeito à paternidade espiritual, é que nós fomos buscar modelos equivocados. E talvez um dos mais equivocados modelos seja o modelo corporativo, o modelo empresarial, o modelo das corporações. E aí aqueles que eram para ser pais se tornam diretores, gerentes, chefes, e esses modelos vão sendo, de alguma maneira, transtornados, e nós vamos, então, perdendo a efetividade de uma paternidade derivada de Deus. Excelente, César. Pegando esse link que você colocou, sobre Deus ser referência de pai, talvez alguns líderes erraram nesse ponto, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, fala: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Em outras versões está o Pai do qual se deriva toda a paternidade. Isso é tremendo, porque, na verdade, esse modelo de paternidade que os pastores precisam aprender. Quando Jesus sai das águas batismais e o Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, Jesus, até ali, que se saiba que se tem registro canônico, não tinha feito nenhum milagre ainda, não tinha discípulos ainda, mas o Pai já dizia: você é o meu filho e eu tenho prazer em você. Talvez tenhamos confundido paternidade realmente com chefia, esperando o resultado. E quando focamos muito no resultado, abandonamos o processo relacional, que de fato é o que importa. Do grupo aqui, o Sérgio é o nosso decano, né, o mais experiente. De alguma forma, tanto eu quanto o Valmir como o César, tenho certeza que vão concordar comigo, já tinha no Sérgio uma inspiração na época da nossa denominação metodista wesleyana. O Sérgio começou o ministério antes da gente, sempre foi um pregador excelente, um líder de muita excelência, um pastor bem-sucedido das igrejas pastorais aqui no Brasil. Nós já ouvíamos como referência. O Valmir teve o privilégio de ser colega do Sérgio quando foi fazer mestrado, doutorado ali no Tennessee, mas já vimos o Sérgio assim. Por ser nosso decano, se alguém tem uma carreira um pouco mais longa no ministério também, Sérgio, o
que você acha que nós podemos fazer, de fato, de prático, para que possamos alcançar o coração, para cumprir isso que diz lá Malaquias, né? Converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos seus pais? O que nós podemos fazer para converter nossos corações aos filhos na fé, para que possamos alcançar a próxima geração com paternidade saudável, meu amigo? Silvano, obrigado pela referência generosa. Na verdade, vocês são todos meus, além de amigos, né? Instrumentos de Deus para me ensinar. Vocês me ensinam, o Deus me ensina através de vocês. E é essa troca mesmo, essa conexão, assim como você mencionou, que de alguma maneira me vê como uma referência. Eu vejo você, o César e o Valmir como referências extraordinárias para a minha vida e para o corpo de Cristo. Eu sugeriria, se você me permite, que a gente investisse no conteúdo da paternidade mais do que na coleção. Vou usar essas duas palavras aqui, conteúdo e coleção de filhos. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, que inclusive é a carta da sua despedida, como a gente sabe, né? Paulo vai ser executado brevemente. É uma carta carregada de emoção, de até uma certa dose de melancolia, porque ele sabe que seu tempo está acabando. Mas ele se refere a Timóteo como filho no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Tu, pois, meu filho, versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bom, então, falando de conteúdo de paternidade, Paulo aponta para a fonte dela, a graça. Eu não posso ser pai espiritual de nenhum discípulo, nem mesmo pai biológico, sem a graça de Deus. E eu preciso também apontar para o meu filho, que é o caso de Paulo, o caminho da graça. A graça, a fonte da graça, é que vai permitir que essa paternidade aconteça sem violências, sem abusos, sem manipulações, sem controles adoecedores. Infelizmente, já foi falado aqui, o discipulado, a paternidade, mentoramento, seja qual for a terminologia que se for utilizar, essa relação de cobertura espiritual foi sequestrada por um sentimento de controle adoecedor até, na nossa realidade brasileira e aqui também na América. Eu penso muito no mundo animal, né? Os predadores, os animais no mundo animal têm o costume de, desculpe aqui a expressão, que é um pouco chula talvez, mas de urinar no seu território para marcar a sua possessão. Infelizmente, alguns anos atrás no Brasil e aqui também na América, se percebeu alguns líderes como que urinando no seu círculo de controle, de domínio, para dizer quem está dentro do círculo é meu filho, é meu discípulo e tal. E quando isso vai ao encontro de uma carência como essa que o Valmir denunciou, líderes que procuram pais e pais que querem colecionar, aumentar o seu portfólio de filiação, o resultado disso é um adoecimento terrível e danoso para a Igreja de Jesus. Paulo não está muito preocupado em colecionar discípulos ou filhos. Ele está preocupado com o conteúdo da paternidade. A graça, para onde o discípulo tem que ser apontado, que eu vou falhar como pai, qualquer líder vai falhar, mas se o discípulo está olhando para a fonte, que é a graça, o que faltar em nós vai ser suprido pela graça de Deus. E aí sim ele avança para apontar para si mesmo. Que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, seus idôneos para também ensinarem a outros, sofre. No portfólio da paternidade espiritual, não pode ficar de fora o sofrimento. Porque se eu der a ideia de qualquer um que estiver debaixo da minha cobertura vai crescer, vai receber da mesma unção que eu tenho, se ele estiver debaixo de mim, debaixo da minha urina, o seu ministério vai experimentar o mesmo sucesso. Se eu não falar de sofrimento, a gente sabe que na vida real do pastorado há muito sofrimento, eu vou criar ilusões e desilusões também. Depois ele vai dizer no verso 10, tu, pois, tens seguido a minha doutrina, olha, portfólio de paternidade espiritual, tem que ter graça, tem que ter sofrimento, tem que ter doutrina, modo de viver, ética, tudo isso faz parte do portfólio de quem quer ser pai espiritual, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Vamos ser honestos, então, com os nossos candidatos à filiação. Vamos dizer para eles que no portfólio da paternidade, tudo isso está incluído, sem querer colecioná-los. Eu acho muito legal, Silfarne, essa prática de Jesus de sair andando e dizer, quem quiser vir após mim, não queira ser pai, queira ter um portfólio paterno.
Não intencione ter coleção de filhos, senão você vai adoecer. E descanse também, meu querido irmão, especialmente você que é um líder jovem, está começando agora no ministério. Fique tranquilo, não fique procurando assim avidamente pais, mentores. Não. Fica tranquilo, tá? Alimente-se da graça, Deus vai conectar o seu coração com o coração de pessoas que vão, de maneira saudável, exercer uma influência positiva sobre você. Mas, ao analisar o seu candidato a pai espiritual, procure saber se no portfólio dele está incluído isso aqui que Paulo falou. Não procure só o sucesso numérico da sua denominação, não procure somente as suas aparições na mídia, não procure somente os carros que ele dirige, não procure somente os anéis e relógios que ele usa. Vai procurar se no portfólio desse pseudo-pai tem aflição, tem sofrimento, tem graça, tem sucesso, tem fracasso, tem honestidade e tem principalmente uma despreocupação em te colecionar como filho dele. A paternidade bem-sucedida, para mim, ela é intencional no portfólio, mas completamente tranquila na preocupação em colecionar de seguidores. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí o Sérgio, que eu vou fazer uma ponte já, Valmir, porque eu quero, como última fala tua aqui, pensar o seguinte: há uma geração nova que tem dificuldade de se relacionar. Embora nós estejamos na época da comunicação virtual, as relações interpessoais estão muito fragilizadas, né? Dificuldade de confiar. Eu percebo que nossa geração tinha mais facilidade, a impressão que eu tenho em relação à nova geração. O que a gente pode falar para essa turma mais nova que está assistindo a gente, além do que o Sérgio já comentou, que você pode complementar, da importância desses garotos mais novos, começando no ministério, se aproximar de pessoas idôneas, que eles vejam neles autoridade para que haja relacionamento pai e filho? A primeira coisa que eu diria é que eles não se esqueçam que um dia nós fomos jovens. E nós também passamos, muitas das vezes, pelas mesmas situações que eles passaram e tivemos as mesmas aspirações que eles têm, e que o fato, às vezes, de nós não estarmos necessariamente no mesmo pique ou na mesma velocidade que eles, não significa que nós já estamos cansados, nos sentimos derrotados ou que nós até mesmo desistimos. Eu acho que essa bipolaridade aí de relacionamento é bem difícil, bem interessante, bem desafiadora, porque se por um lado os jovens eles têm que segurar um pouquinho a velocidade, o ímpeto deles para quando estão conversando com a gente para tentar entender o nosso passo e o nosso argumento, nós por outras vezes de uma geração já que mais passada, uma outra geração, temos que entender também e nos acelerar um pouquinho para conseguir acompanhar um pouquinho o ritmo desses jovens, entendendo que Deus é um Deus geracional, que ele, da mesma forma como ele trabalhou na nossa geração, ele está trabalhando nessa geração, e que aquilo que era desafiador, que era muitas das vezes quebra de paradigmas para os nossos líderes, nós fomos jovens, e quando nós éramos jovens, nós éramos aqueles que talvez fôssemos considerados quebradores de paradigmas, ou em outras linguagens, até os rebeldes, até os revolucionários. Da mesma forma, hoje nós vemos muitas das vezes jovens que nós podemos colocar esse título neles, mas que estão com o coração bem intencionado. Eu diria, jovens, vocês não caiam no erro de que alguns até de nós no passado caímos durante um certo tempo, de achar que podemos caminhar sozinhos, de achar que nos basta apenas o nosso relacionamento com Deus, que não precisamos nos relacionar com mais ninguém, de achar que não temos como aprender com uma pessoa. Busque ter relacionamento, busque ter. Se você não conseguir esse mentoreamento no que a gente chama de vertical, busque pelo menos um mentoreamento no sentido horizontal. Busque pessoas sérias, amigos, pessoas. Eu não quero aqui de forma alguma estimular você a romper com os laços da tua denominação, não é nada disso. Mas se você não estiver nem mesmo encontrando esse mentoreamento dentro da estrutura organizacional da sua igreja, contemple a possibilidade de buscar esse tipo de auxílio, esse tipo de comunhão em outros segmentos do Evangelho, lembrando que Deus opera em vários segmentos, de várias formas. Então, seja humilde para buscar e aprender, para que você possa aprender com os nossos erros. Nós já erramos tantos, que tal se você aprender com os nossos erros e não ter que repetir o erro no seu ministério? Você vai ganhar muito tempo e você, com certeza, o Senhor vai estar avançando no teu ministério e acelerando esse processo na tua vida. Obrigado, Valmir. Infelizmente, estamos chegando no final já, está quase acabando o nosso tempo. Quero ouvir uma palavra final de cada um de vocês, dando um alô para quem está nos assistindo. César, considerações finais aí, meu amigo. Eu queria só dizer da importância da gente estar junto
e como nós, como amigos, nos fortalecemos mesmo quando nos faltou referências. Então, esta busca no sentido de entender o outro como também o igual. Não é? Então, foi uma alegria estar aqui com vocês e esperamos que as pessoas gostem e participem desse movimento de encontrar também, a partir de uma paternidade derivada, líderes referenciais para a sua caminhada, para a sua jornada. Meu amigo Sérgio Elias, suas considerações finais também. Bem, nesses dias de internet, mídias sociais, né? Existem muitos recursos disponíveis que nós não tivemos na nossa juventude, né? Me lembro que antigamente, para receber influência de alguns irmãos mais avançados no ministério, a gente tinha que trocar fita cassete, né? De pregadores, trocar livros, né? Emprestar livros e, enfim, ir a congressos, a eventos. Hoje, na ponta do dedo, você pode beber e receber da graça de Deus através de irmãos e irmãs que são referências, sim. Então, minha palavra aqui, aproveite isso, tá? Mas nunca se esqueça de que você não é órfão, tá bom? É muito bom se beneficiar da graça, do aprendizado, da cobertura, do mentoramento, mas, por favor, não se considere um órfão, porque você tem um pai no céu que é Deus, né? Naquilo, como aconteceu na paternidade biológica, naquilo que faltou do meu pai, a graça complementou. Naquilo que faltar de você, talvez de alguém mais próximo, não se sinta excluído. Eu queria ser filho espiritual de fulano e não me aceita. Eu pedi para ele ser meu discipulador e ele não me quer. Não, calma. Jesus disse, você pode já falar com Deus como seu pai, tá bom? Peça a ele vai te conectar com as pessoas certas. Quem sabe o For Connection pode ser, com toda a nossa limitação, um instrumento para oferecer um certo nível de paternidade ou de mentoramento, sem cobranças, sem ônus, sem controle, sem dominação, aprendendo uns com os outros aqui. Certo, mestre. E Valmir, suas considerações finais, meu amigo. Queria apenas deixar um versículo aqui, que é João, né, João 14, que fala que, quando o Senhor Jesus disse, eu pedirei ao Pai que vos dará um outro conselheiro, eu não vos deixarei órfãos. Então, em cima dessa palavra que o próprio Sérgio disse aí, que vocês não são órfãos, tá? Espiritualmente falando, o Senhor Jesus já nos deu essas promessas, nós temos direito ao Pai. Amém. Para encerrar, eu quero lembrar um livro antigo que amamos muito, eu e o César lemos muito esse livro, que é O Último Degrau da Liderança, não lembro o nome do autor agora, me perdoem a falha. Ele diz uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, todo mundo deveria ter um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Ou seja, o Paulo é um pai, o Barnabé é um parceiro no ministério, o Timóteo é um filho. Essa relação é que é saudável. Deus abençoe a todos. Peço mais uma vez que você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida, um like se você gostou do papo aqui e compartilhe com seus amigos e acione o sininho para que possa receber nossas novas gravações. Fiquem com Deus, graça e paz a todos. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus.